estende a mão e socorre Pedro. E Jesus com Pedro volta para o barco, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Não perca a sua confiança. Ainda que as lutas elas sejam fortes, ainda que a tempestade seja contrária, mas não perca a sua confiança em Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Mas eu vejo, irmãos, que o salmista ele faz uma comparação com o homem que confia em Deus, com o Monte Sião. Eu vejo algumas características de quem confia em Deus, baseada no Monte Sião. É fácil, irmãos, é muito fácil você identificar um crente que confia em Deus, porque ele vai fazer o uso de uma linguagem figurada. Ele vai pegar a figura do monte e vai comparar com o homem que confia em Deus. Ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A primeira característica de quem confia em Deus, baseada no monte Sião, é que ele tem estrutura. Um crente que confia em Deus, irmãos, ele tem estrutura. Um crente que confia em Deus, ele tem estrutura. Estrutura é aquilo que dá sustentação. Sabe o que acontece, irmão? Acontece o que acontecer. Quem confia em Deus, ele tem estrutura e ele permanece de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você confia em Deus, saiba que você tem estrutura na presença do Senhor. Ministério é estrutura. Família é estrutura. Quando você tem estrutura, irmão, os seus projetos eles deslancham, os sonhos de Deus se realizam sobre a tua vida. Porque sobre o Monte Sião foi edificada a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém só foi edificada sobre o monte porque o monte tinha estrutura para suportar a cidade. E sabe qual é a estrutura do cristão? A estrutura do crente está na palavra de Deus. A estrutura do cristão está na palavra do Senhor. Jesus Cristo certa vez ele disse: o homem que ouve as minhas palavras e coloca elas em prática, eu compará-lo-ei com o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, veio o vento e deram contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Sabe por que permaneceu de pé? Porque estava estruturada na rocha. Ei, irmão, crente que confia em Deus tem estrutura, e tem estrutura, a luta, a prova, a dificuldade não vai derrubar a tua casa espiritual, porque você está estruturado em Deus. Levanta a mão e adora em nome do Senhor. Xaracanta labracá, labracá e xaracanta labracá. Tem crente que nesta noite vai sair daqui com estrutura na presença do Senhor. Quem crente vai sair estruturado na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Estrutura, irmão. Precisamos ter mais estrutura diante de Deus. Um dia Deus me deu uma lição muito grande. Alguns irmãos abençoados chegaram para mim e falavam assim: ei, irmão, você não vai crescer não? Tanto tempo você serve a Deus e você não cresce. Falando do ministério, posição eclesiástica. Eu fui orar, pastor, perguntar para Deus: que negócio é esse? Deus me deu uma lição linda. O Espírito do Senhor falou no meu coração dizendo: quem disse que você não cresceu?
atenção em uma árvore, meu filho. Amém. Eu prestei atenção. E o Espírito Santo falou no meu coração: a estrutura da árvore não está nas folhas, não está no seu tronco. A estrutura da árvore não está nos seus galhos, não está nos seus frutos. A estrutura da árvore está na raiz. A estrutura do crente, irmão, não está na posição eclesiástica. A estrutura do crente não está na aparência. A estrutura do crente está na raiz que ele tem no Evangelho. Quanto mais funda as tuas raízes no Evangelho, mais estrutura você vai ter para suportar as investidas de Satanás. Oh, berraço, me decantará. Permanece na posição que Deus te colocou. No momento certo Deus te ouve. Estrutura. A Bíblia diz, irmãos, que acerca dos heróis da fé, que muitos morreram sem obter a promessa, mas acreditando na promessa. Olha aqui a estrutura. A estrutura deles não estava no resultado. A estrutura deles estava em Deus que havia feito a promessa. Aleluia, Deus! Isso é confiança em Deus. Isso é confiar no Deus que você está servindo. Primeira característica de quem confia em Deus: ele tem estrutura. A segunda característica: ele é inabalável. Porque o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. É, Deus. Você já viu um crente na palavra? Aleluia. O chicote está estralando nas costas dele. O vento está soprando de tudo quanto é lado. O diabo se levantando, mas nada abala a fé que ele tem e a confiança que ele tem no Deus que ele serve. Aconteça o que acontecer, nada abala a sua confiança. Eu achei interessante isso daqui. O salmista, ele não vai comparar o homem que confia em Deus com a cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade adorada por Deus, a cidade almejada por muitos reis. Ele não vai comparar o homem que confia em Deus com a cidade. Sabe por quê? Porque a cidade foi cercada, a cidade foi capturada e recapturada, a cidade foi invadida, a cidade foi destruída, mas o monte, irmão, ele permaneceu de pé. O monte permanece até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque quem confia em Deus, ele é inabalável. Ainda que os inimigos se levantem contra você, mas nada abala a sua confiança em Deus. Ei, Jesus está no controle da vida, Deus está no controle dos teus negócios. Não deixa a tua confiança ser abalada em Deus. Nada pode abalar a confiança do cristão. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 112. Eu quero ler a partir do verso de número 5. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, jamais será abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. A notícia ruim chegou na tua casa, meu filho.
Confia no Senhor, porque ainda que a notícia ruim chegue, nada vai abalar a tua confiança em Deus. Nada vai abalar a tua confiança em Deus. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho uma avó por parte de pai, 84 anos ela tem. 50 anos que ela serve a Deus. 84 não, 87. Eu não era convertido ainda. Em um ano, coisa de 3 meses, ela perdeu o filho. Depois de 3 meses, perdeu a filha com ataque cardíaco. Depois de 3 meses, perdeu o neto de 2 anos de idade. Em um ano ela enterrou 3 entes queridos. Mas pergunta para mim se alguma desses enterros fez abalar a fé dela que ela tem em Deus. Porque ela tem confiança que naquele dia ela vai ver os filhos dela salvos, aleluias, na glória. Sabe por quê? Porque nada pode abalar a tua estrutura. Não deixe nada abalar a tua confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A terceira característica de quem confia em Deus, irmãos, ele é constante. Porque se ele está fazendo uma comparação com o Monte Sião, ele está dizendo que o Monte Sião, ele não se abala e ele é firme para sempre. Quem confia em Deus, ele é constante. Amém. Sabe o que é ser constante, irmão? Na segunda-feira, você está dando glória. Na terça, também você dá glória. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, está tudo dando certo na tua vida, oh glória. Mas quando chega a luta, chega a prova, você também está dando glória. Isso que é ser constante. Isso que é ser constante na presença do Senhor. Agora sabe o que acontece nos dias de hoje? Tem crente que na primeira luta ele desiste. Na primeira adversidade ele abandona a fé, abandona o ministério, abandona a igreja. Isso não é ser constante, meu querido. Ainda que as adversidades sejam grandes, ainda que a luta seja grande, mas sejam constantes na presença do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia a Deus. Glória a Deus. O segredo da vitória é ser constante na presença do Senhor. O segredo da tua bênção, da salvação dos teus familiares, das bênçãos de Deus, das promessas de Deus serem realizadas na tua vida, é você ser constante na presença do Senhor. Quem confia em Deus, ele é constante. Ele é constante. Quem confia em Deus, ele é constante. Seja constante, irmão. Seja constante, porque mais cedo ou mais tarde a glória de Deus vai se manifestar sobre você. 3 características de quem confia em Deus. Primeiro, ele tem estrutura. Segundo, ele é inabalável. Terceiro, ele é constante. Agora no verso de número 2, o salmista, ele vai continuar fazendo o mesmo uso de linguagem. Uma linguagem figurada. Só que agora ele não vai comparar mais quem confia em Deus. Ele vai comparar o próprio Deus com os montes que estão em redor de Jerusalém. O verso de número 2 diz assim: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O Monte Sião, a cidade de Jerusalém, ela era cercada por uma cadeia de montes. Esses montes, ele era como uma proteção natural para Jerusalém. Então, se o salmista está comparando Deus com os montes Sião, porque os montes eram uma proteção natural, então o salmista está dizendo que Deus, ele é a nossa proteção.
Já era para você ter glorificado a Deus. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. O salmista está dizendo que Deus, Ele é a nossa proteção. Sabe por que nada acontece comigo e com você? Porque Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, Deus está nos livrando. As mãos de Deus estão estendidas, nos guardando e nos livrando do mal. Salmo 91, verso número 7 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por que nós somos atingidos? Por causa da proteção de Deus que está sobre nós. Davi tinha a convicção que Deus era a proteção dele. Davi tinha a convicção que Deus era o escudo de Davi. Sabe, irmão, quando Deus Ele é nosso escudo, nada nos chega até a nossa casa, até a nossa vida, sem antes passar pelo escudo que é o próprio Deus. Vamos voltar para o Salmo de número 124, olha o que o Salmo de número 124 diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Ele nos teria engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa ao dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Você pode exaltar a Deus pela tua poderosa palavra, que vem nos dizer que Deus é o nosso protetor, que Deus é o nosso socorro bem presente. Tenha a convicção no teu coração que Deus, Ele é o seu protetor. Deus não está te protegendo. É a comparação que o salmista faz de Deus com os montes. Pareça que Deus não está próximo, mas assim como os montes estavam em redor de Jerusalém, Deus está em redor do teu povo. Deus está com você, irmão. Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão,